Uma das perguntas mais importantes que pode ser feita a um ser humano é: você tem paz com Deus? É uma das questões mais profundas e de profunda solenidade, exige uma resposta direta e imediata de cada coração. Não há razão para que qualquer alma verdadeiramente ansiosa continue por um momento sem estabelecer paz com Deus. Cristo fez a paz pelo sangue de sua cruz. Deus está pregando a paz por meio de Jesus Cristo, e aqui temos o fundamento sólido da paz do crente, a obra consumada de Cristo, recebida na autoridade da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. A palavra que Deus envia aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todos. É isto que está registrado em Atos capítulo 10, versículo 36. Esta é a base divina da paz. Quanto mais simples construirmos sobre ela, mais sólida será a nossa paz. A razão pelo qual tantos estão em um estado de incerteza miserável é porque eles não descansam na fé absoluta do fundamento de Deus. Eles estão ocupados consigo mesmos em vez de edificar exclusivamente em Cristo. Eles estão procurando experiências em vez de um Salvador ressuscitado. Sentimentos e realizações os envolvem em vez de ter fé em Cristo. Eles ouvem que Cristo é o Salvador. Eles sabem mentalmente que Cristo pode salvar, mas eles não têm essa experiência com Cristo, pois desconhecem o fundamento do qual eles podem ter descanso. Eles esperam em vão encontrar algum tipo de melhoria em si mesmos e não encontram para sua satisfação, pois que alma honesta o alcançaria? Eles estão cheios de dúvidas sombrias. O coração está oprimido por um medo ansioso e o espírito está nublado por pesadas nuvens. Eles não têm certeza divina. Então, tentam encontrar conforto nos exercícios de uma vida religiosa. Na medida em que a imperfeição se liga aos seus melhores e mais piedosos exercícios, eles são sempre mantidos em uma condição de escuridão espiritual e escravidão. Nem em nossos sentimentos e experiências interiores, nem em nossos exercícios externos, de qualquer tipo que seja, temos o verdadeiro fundamento de nossa paz na presença divina. Você pode ter certeza de que é o gracioso desejo de Deus que sua alma encontre paz. Senão, porque Deus enviaria, pregaria e proclamaria e anunciaria a paz? Se Deus nos envia uma mensagem de paz, Ele certamente quer dizer que devemos recebê-la. Ele providenciou isto para nós pela preciosa morte expiatória de seu Filho. E Ele nos declara, por seu Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, esta verdade. Assim é tudo de Deus do começo ao fim. Por isso é chamado a paz de Deus. Ela vem de seu coração. Ele traz a marca, ou ela traz a marca de sua mão e para o louvor de seu próprio nome eterno. Não temos nada a fazer senão receber com toda a gratidão esta preciosa paz e deixá-la fluir como um rio constante através de nossas almas. Você tem paz com Deus? É uma questão de importância eterna, uma questão em comparação com a qual todas as meras questões terrenas se reduzem a total insignificância. Pode ser que alguém que me ouve agora se sinta realmente ansioso com esta grande questão e daria mundos se o possuísse, por uma resposta completa, clara e satisfatória. Tal pessoa pode se sentir disposta a perguntar: qual é a base desta paz? E como posso obtê-la para mim? Paz com Deus. Como posso ter isto? Se esta for a sua pergunta honesta,
Você deve me seguir neste vídeo porque o que vou lhe dizer não é os meus próprios pensamentos, nem a minha própria experiência, ainda que eu a tenha, mas é a verdade de Deus, da palavra de Deus. Bem, primeiro, o fato está no verdadeiro fundamento da paz da alma. Se abrir o último versículo de Romanos capítulo 4, encontramos a resposta apresentada em duas frases breves. Nesta passagem, o inspirado apóstolo, ao falar de nosso Senhor Jesus Cristo, declara que Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aqui temos o fundamento sólido e imperecível da paz do pecador, a base divina sobre o qual Deus pode pregar a paz. Jesus Cristo foi entregue por nossas ofensas. Que isto seja cuidadosamente observado por você. Marquemos particularmente quem foi liberto, quem o libertou e para que ele foi liberto. Tudo isso é essencial para desfrutarmos a paz. Quem o libertou? O Santo. Aliás, melhor perguntar de outra forma, quem foi liberto? Foi o Santo, o Imaculado, o Cordeiro, o Cristo, o Filho de Deus, aquele bendito que jaz no seio do Pai desde toda a eternidade, o objeto do supremo deleite do Pai desde a eternidade, o Filho eterno. Este que foi liberto. Quando ele esteve aqui, morreu, foi sepultado, Jesus Cristo. Ele não começou a existir lá quando nasceu. Este bendito que jaz no seio desde antes de todos os mundos, jaz no ventre da Virgem, na manjedoura de Belém, foi batizado no Jordão, foi tentado no deserto, foi transfigurado no monte, foi prostrado no jardim, foi pregado a uma cruz, sepultado na sepultura, ressuscitou dos mortos, ou dentre os mortos, e agora está sentado no trono da majestade nos céus. Este é aquele que foi entregue. Ele ficou com nossas ofensas, ele nos representou na cruz. Ele ficou em nosso lugar e recebeu da mão da justiça eterna tudo o que merecíamos. Houve uma transferência de todas as nossas culpas, todas as nossas ofensas, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões para aquele que não conheceu o pecado, que não tinha mais a ver com o pecado do que nós com a justiça. Ele morreu em nosso lugar. Aquele cuja vida humana inteira era um doce odor sempre ascendendo ao trono de Deus. Foi entregue à morte, acusado de todas as nossas ofensas. Quem o livrou? Esta é uma questão vital. Quem entregou Jesus até a morte na cruz? Isaías capítulo 53 e 2 Coríntios capítulo 5 fornece a resposta. Ao Senhor agradou moê-lo. Esta é a linguagem do profeta inspirado. E agora ouça o que o apóstolo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Deus o fez, quer dizer, Deus fez Cristo pecado por nós. Deus o fez. Não adianta dizer que lançamos nossos pecados sobre Jesus, queremos muito mais do que isto. Se fosse apenas uma questão de colocarmos nossos pecados sobre Jesus, nunca poderíamos ter paz com Deus, visto que não sabemos a extensão de nossos pecados, a profundidade de nossa culpa, a verdadeira quantidade de nossas responsabilidades com Deus, como Deus as conhece. Para ter paz com Deus, devemos saber que Ele, Deus, está satisfeito. Deus era a parte ofendida, o entristecido, e Ele deve ser satisfeito. Bem, bendito seja o seu nome, Ele está satisfeito, pois Ele mesmo encontrou o resgate. Ele colocou nossos pecados de acordo com sua estimativa, conforme sua estimativa deles, dos nossos pecados, sobre a cabeça do Divino Salvador. Tudo o que era necessário, não apenas para satisfazer nossas condições ou nossa condição, mas para satisfazer suas reivindicações, vindicar sua majestade e glorificar seu nome.
Ele mesmo providenciou na morte expiatória de seu próprio Filho. Assim ele ficou satisfeito. Portanto, ele pode pregar a paz para nós por Jesus Cristo, Senhor de todos. O Imaculado Cristo foi julgado na cruz em nosso lugar. Deus escondeu sua face daquele abençoado, desviou seu semblante, fechou seus ouvidos e o abandonou por um momento. Mas por quê? Porque ele foi entregue por nossas ofensas. Deus o abandonou para que ele pudesse nos receber. Ele o tratou como nós merecíamos para que ele pudesse nos tratar como ele merecia. Jesus tomou nosso lugar na morte e no julgamento para que possamos tomar o seu lugar na vida, justiça e glória eterna. Agora, vamos perguntar, para que o precioso Salvador foi entregue? Por nossas ofensas. Por quantos? Ou por quantas? Por todos, com certeza, ou por todas. Quando Jesus foi pendurado na cruz, todas as ofensas do crente, agora crente salvo, foram lançados e imputados a ele. Sim, todos. Então todos eles eram futuros quando Cristo os carregou na cruz. Mas não há distinção como passado, presente ou futuro com aquele que abrange a eternidade como um momento. Todos os nossos pecados foram lançados sobre o Senhor Jesus. Ele respondeu por todos eles e os separou para sempre. Então, eles saíram da vista de Deus. Em vez de nossos pecados, não há nada diante de Deus, exceto Cristo, que os levou e os apagou para sempre e ressuscitou para a nossa justificação. Quem o ressuscitou? Quem ressuscitou Cristo? O mesmo que o entregou. Porque ele o ressuscitou. Por que ele o ressuscitou? Porque tudo estava resolvido para o qual ele havia sido entregue. Cristo glorificou a Deus ao tirar nossos pecados ou ao levar nossos pecados em seu corpo sobre aquele madeiro. E Deus glorificou a Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e coroando-o com glória e honra e fazendo-se assentar à sua direita. Verdade mais maravilhosa e mais preciosa. É nesta base que se encontra a paz de todo pecador crente que, pela fé, descansou no Senhor Jesus, na sua obra valiosa. Cristo abandonado na cruz, porque nossos pecados foram colocados sobre ele. Cristo coroado no trono, porque nossos pecados foram perdoados. Ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Tal é o fundamento verdadeiro, sólido e eterno da paz de um pecador na presença de Deus. Agora, uma palavra sobre a questão de como o pecador pode ter esta paz para si mesmo. A resposta é tão simples quanto Deus pôde torná-la. O que é isto? O pecador tem que fazer alguma coisa? Ele tem que ser outra coisa senão o que é? Uma pobre criatura perdida, sem valor e culpada? Não, ele não precisa mudar este estado, porque nós não podemos mudar o nosso estado para receber esta bênção de Deus, a paz com ele. Ele tem simplesmente que crer, ou seja, um pecador perdido, arrependido dos seus pecados, ele tem simplesmente, se posso dizer simplesmente, crer na palavra de Deus, receber em seu coração, não meramente em sua mente e cabeça, a bendita mensagem de Deus que Deus lhe envia. Ele precisa descansar em Cristo, estar satisfeito com aquilo que satisfez a Deus. Deus está satisfeito com Cristo, sem nada mais. Deus está satisfeito com aquela obra que ele consumou. A prova é que Cristo está sentado à sua direita. Você está satisfeito ou está esperando por algo mais, algo próprio, seus votos e resoluções, seus sentimentos e experiências? Se assim for, não pode obter paz com Deus nunca, nem agora e nunca. Estar satisfeito com Cristo é ter paz com Deus.
Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 diz também: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus Cristo disse a um homem chamado Nicodemos que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note nesses versículos, poucos versículos que citei, fala de Deus nos amando, fala de nós como pecadores arruinados, sem condições de ser salvos. Fala de um meio de salvação, uma pessoa que nos substitui, nos substituiu e pode nos salvar. Fala-nos também de como receber esta bênção graciosa de Deus. O meio é a fé. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você que me ouve, você será salvo verdadeiramente.